A exaustão do discurso dialético, a crise do Estado laico. O discurso dialético. Em 1913, a família Romanov celebrou 300 anos da monarquia russa com ampla festividade em Moscou. E dessa data até os dias de hoje, caíram os impérios e predominaram os conceitos republicanos simbolizados na atualidade pela República Norte-Americana. Ao longo desses mais de 100 anos, o que se viu foi um verdadeiro massacre em nome das ideologias em todo o mundo. E estima-se que tenham morrido quase 200 milhões de pessoas em todos os continentes. Apenas na Rússia estima-se algo por volta de 60 milhões de mortos ligados direta ou indiretamente a conflitos armados durante o século XX. A justificativa para o massacre de reis e imperadores e a institucionalização das repúblicas nos moldes norte-americanos laicos e pagãos foi a ascensão das massas através do conflito visto como virtuoso e modernizador que expulsou Deus, a religião e a família como fundamentos na constituição dos Estados nacionais a partir da Primeira Guerra Mundial. A narrativa dialética é o confronto do bem e do mal, das classes sociais, das raças, o que conduziu ao triunfo final das massas, agora sem distinções sociais, sem reis, sem maiorias, estabelecendo-se dessa maneira a crise do Estado laico governado pela hiperrepresentatividade, pela dissolução moral das famílias, já que o pai opressor desaparece em prol das mães solteiras, da redução das religiões ao materialismo dialético em prol de líderes que nada representam, pois que não há mais a noção da maioria ou minoria, apenas um Estado laico, aético e amoral, aonde falsos líderes seduzem adolescentes no escritório de trabalho do presidente da República. O discurso dialético. No vácuo de poder desse Estado laico estabeleceu-se novas normas e valores éticos e morais a partir de empresários e banqueiros para os quais o lucro está acima de tudo, mascarando a jogatina das bolsas de valores pelo velho discurso dialético, aonde o conflito permanece e, a despeito da destruição de Deus e das famílias, agora revestido de falsas causas sociais, vazias de significados morais, tais como preservação do meio ambiente, mudanças climáticas e uma enxurrada de outras falsidades ideológicas que têm como único objetivo manter o Estado conflitivo, sem distinção de classes sociais, apenas para justificar os investimentos de Wall Street. Os valores do Estado laico, dessa forma constituído, são aqueles atribuídos às ações de empresas laicas, que operam nas bolsas de valores, que, por sua vez, alimentam o discurso dialético do conflito sem fim, de classes para raças, do trabalho para o meio ambiente, tendo como único objetivo maximizar o valor do monetário amplamente justificado pelas cirandas e pirâmides financeiras de Wall Street em detrimento de Main Street. De Moscou para Washington. O que é interessante observar é de como essa noção de conflito dialético aos poucos foi se deslocando de Moscou, a antiga capital comunista, para Washington, capital da República Norte-Americana. Com o fim do comunismo, passa a haver uma tremenda reavaliação da narrativa dialética na Rússia, comparando-se e estudando-se os vários períodos de sua história para se concluir que os 80 anos de comunismo foi, em todos os sentidos, um imenso desastre para o povo russo, o qual pagou na carne os mais altos preços impostos pela aventura ideológica e conceitual de ascensão das massas e da sociedade sem distinções de classes.
Mas, repito, o interessante aqui é avaliar como a tônica dessa narrativa dialética se desloca do centro do comunismo para o centro do capitalismo mundial e passa a ser, dessa forma, apropriado pelas elites norte-americanas liberais de Boston, Nova York e Wall Street, através da reciclagem de sua surrada e antiga narrativa neoliberal, transformada agora em nova ordem mundial. Bem, me parece que a narrativa dialética deixou de ser um discurso relacionado aos meios de produção, mas sim um discurso moral, amoral, ético, aético, das repúblicas em geral, constituídas a partir desses valores laicos. O Estado sou eu. L'État, c'est moi. O Estado sou eu. O rei francês, ao se constituir no próprio Estado, reuniu em torno de si a família e a religião. Assim, as monarquias de antes da Primeira Guerra Mundial se constituíram em estados que tinham seus fundamentos em Deus, no rei e na família, os quais se tornaram a narrativa dos valores éticos e morais da sociedade com classes sociais distintas e pouquíssima representatividade social. A representatividade da sociedade assim constituída estava na legitimidade do próprio rei, que representava Deus, e de sua família, que representava ao mesmo tempo Deus e todas as famílias como sagradas. No caso do exemplo do Império Russo comentado no início, esse conjunto de valores éticos e morais duraram por 300 anos até 1917. A era dos impérios de até 1914 foi sumariamente dispensada pela constituição de sociedades militarizadas, racionalistas e materialistas, e em alguns casos, como no Brasil, constituídas em bases hedonistas, pagãs, futebolísticas e carnavalescas. As repúblicas nasceram laicas e seus valores éticos e morais, antes constituídos por Deus, pelo rei e pela família, foram substituídos ao mesmo tempo pela hiperrepresentatividade popular e, contraditoriamente, por líderes sem representatividade, pois que essa excessiva representatividade popular, associada a uma infindável partilha de poder, causou uma sensível perda da legitimidade da maioria por manobras ímpias de minorias ativistas, intimidatórias, fragmentando irremediavelmente a sociedade e retirando a legitimidade das autoridades eleitas. As repúblicas, a partir de 1914, nascem militarizadas através de partidos do tipo fascista e comunista e de organizações militares que, na falta de líderes com representatividade, vão tomando de assalto a estrutura do Estado, controlando-o não apenas através de exércitos, polícia, mas também pela constituição de sistemas de informação que tudo veem e tudo sabem, intimidando, difamando a sociedade e permeando tudo e a todos, fraudando desde o sistema eleitoral até o andamento da própria economia. O rei, Deus e a família foram substituídos por opacos generais que, de dentro de seus gabinetes padronizados, são os que realmente governam o mundo, substituindo a opinião pública pela fragmentação da sociedade, pulverização das maiorias e o domínio perverso de ímpias falanges de ativistas autoritários que impõem seus valores pela manipulação das mídias, quer sejam elas as corporativas de Wall Street, tal como o New York Times, Wall Street Journal, Economist, Financial Times e CNN, assim como também pelas mídias controladas pelos organismos militares de informação, ou seja, as mídias sociais da internet. Dessa forma, explica-se o deslocamento do eixo do discurso dialético de Moscou até Washington, consagrando-se assim a constituição das repúblicas laicas invariavelmente militarizadas, as quais criaram a ascensão das massas e da indistinção de classes sociais em uma massa falida de pessoas sem pai nem mãe,
Deus ou pátria, atiradas no meio da rua ao sabor dos valores morais de empresários e banqueiros, os quais, de um lado, manipulam pirâmides financeiras e os cassinos aonde se jogam os valores do mundo em pregões de bolsas. E, de outro lado, estruturas militarizadas dos órgãos de segurança e informação que manipulam eleições, dados estatísticos e a própria economia. A crise das repúblicas laicas. A crise moral da república laica, o fim da história do homem. O rei, a família e Deus constituíam-se em sólidos valores de representação e modelo para uma certa harmonia social, com claras distinções sociais e pouquíssima representatividade popular. O fim desse sistema não se deu por crise moral, econômica ou social, mas pela ascensão das massas manipuladas por ideias vãs de igualdade social e acreditem por maior estabilidade social. O Leviatã, liberto dos estáveis modelos monárquicos, lançou a história do homem na trajetória da hiperrepresentatividade, materialismo triunfante, cientificismo arrogante e, acima de tudo, uma imensa precariedade social, já que agora as massas, liberadas, sem freios morais, modelos harmônicos de representatividade familiar, se lançam num frenesi de sexo, drogas e rock and roll. A consequência imediata foi a elevação absurda dos níveis de violência em todo o mundo, pois que sem Deus e com um materialismo exacerbado e triunfante, as massas caíram no desespero do abismo existencial. A iminência da morte, o inconformismo com sua finitude e com a fragilidade da existência humana, e a incapacidade de visualizar nada além dos lucros financeiros de Wall Street. Lançaram-se essas massas liberadas e manipuladas no desespero das repúblicas laicas e doutrinadas pelo discurso dialético. A história do homem chega ao seu fim pelas mesmas premissas que a construíram, o discurso dialético e a constituição das repúblicas laicas. A crise econômica da república laica. As causas da atual crise das repúblicas laicas se parecem e estão fundamentadas no discurso dialético de confronto e pelo controle social de três agentes: os organismos militares, os financistas depravados de Wall Street e a velha canalha liberal norte-americana de Boston e Nova York. Esses três agentes, movidos pelos argumentos enganosos dos neoliberais, fundamentados em subliteratura do século XVIII e XIX, ignoraram os mais básicos fundamentos aprendidos pelos agentes públicos norte-americanos entre 1945 e 1972, de que a administração econômica tem, antes de mais nada, um caráter cíclico. Nesse período, entre 1945 e 1972, o objetivo era evitar que as recessões econômicas se transformassem em depressões econômicas, pois que sabemos como controlar períodos inflacionários, reduzindo-se preços e a produção para patamares mais baixos, até que com a fim da recessão a economia volte novamente a empurrar os preços para cima, gestando dessa forma o que podemos chamar de ciclos suaves, sem altas ou quedas acentuadas. O que não sabemos e que sempre foi a principal preocupação dos agentes públicos norte-americanos é de como gerenciar uma economia que escapa da recessão para a depressão sem avisos, pois que quando os preços sobem, sabemos como trazê-los para baixo, mas o que não sabemos é o que fazer quando os preços que caíram voltem a subir para os patamares anteriores mais altos. A insanidade neoliberal, com suas políticas de arroxos excessivos, transformou o processo tradicional de otimização econômica em um garrote, um freio de mão que, quando puxado em demasia, transforma a recessão em depressão. E pior, ao não reconhecerem a tempo o estabelecimento de um processo depressivo, continuam a puxar o freio de mão, promovendo mais do mesmo. Como não sabemos como gestar quedas contínuas de preços e ativos, uma vez instalado o problema, a única esperança que nos resta é esperar o fim do ciclo.
Se o ciclo foi continuamente bombado para cima através de sucessivas bolhas de crescimento, confunde-se aqui a política de puxar excessivo do freio de mão com o receituário anti-inflacionário, emitindo sinais confusos para os agentes econômicos, aonde os preços ora sobem quando os juros sobem, ora descem quando os juros continuam subindo, e na maior parte das vezes são indiferentes a qualquer mudança nas taxas de juros. Isso é sintoma claro de uma economia excessivamente manipulada. Todas essas manipulações alteram o desenrolar natural dos ciclos econômicos, aumentando-os indefinidamente. Então, esperar o fim de um ciclo que está sendo continuamente alterado passa a ser uma agonia sem fim. A crise político-representativa da República Laica. A crise político-representativa da República Laica. A hiperrepresentatividade. A crise política da República Laica é o da hiperrepresentatividade. Se antes, nas velhas monarquias, o rei, a família e Deus formavam um Estado, na República Laica apenas um conjunto de leis e códigos não conseguem representar nada, pois que formam apenas um conjunto de termos e significados jurídicos, e nem tampouco a magistratura pode ter representações políticas sem perder sua credibilidade e se tornar parcial e instrumento de golpes de Estado. Como a República Laica é baseada na partilha do poder, então temos o presidente com, digamos, 60 milhões de votos. Na Câmara, com 300 deputados, apenas 5% tem mais de 150 mil votos. A maioria nem chega a 5 mil. Adiciona-se aí mais 100 senadores com aproximadamente de 500 mil a 200 milhões de votos. E se pode notar que a constituição de um governo com tal partilha de poder fica inviável, não só porque existem esses votos institucionalizados, mas tem também os votos de ímpias minorias de ativistas sociais e lobistas que impõem imensas demandas sobre essas partilhas de poder. O resultado da hiperrepresentatividade é a paralisia do governo e da sociedade, que passa do institucional para as ruas, controlado pelas mídias corporativas dos neoliberais, ou para as mídias sociais da internet, controlada pelos agentes militares de informação. Então tudo passa a ser uma questão de quem tem mais força para manipular as massas, agora sem distinção de classes sociais, liberadas e manipuladas pelo Leviatã. Afinal, Deus não existe mais. A narrativa de Deus entre a razão e a fé. A narrativa de Deus entre a razão e a fé. A narrativa de Deus está relacionada ao confronto do homem com o abismo do nada que o cerca. A obra de Deus é apenas inquisitiva, nunca uma certeza ou recompensa material, apenas uma busca incessante por respostas, e a questão não é ou serão as respostas, mas as perguntas. As perguntas são da natureza do homem e as respostas sua capacidade de usar dois instrumentos, a razão e a fé. A razão e a fé são parte do questionamento do homem quando ele propõe a si mesmo teses para a resolução de seus problemas, e as respostas ou as resoluções estão intimamente relacionadas à sua capacidade de ter fé, o que vai além de acreditar, mas de intuir, perceber e misteriosamente ir além das perguntas para finalmente encontrar as respostas que preencham esse abismo do nada que o cerca. Razão e fé não devem ser confundidas com o crer das ideologias tradicionais, pois que fé não é crer, mas uma capacidade de ir além, muito além, para se encontrar respostas, as quais, uma vez encontradas, surpreendem a todos pela obviedade. Então, a fé não só remove montanhas, mas também revela a verdade escondida que era óbvia e que não é mais porque foi amplamente resolvida com a ajuda da razão. Razão e fé não podem ser separadas. Elas revelam ao homem, simples animal mamífero, as maravilhas do universo e a imensidão da obra do divino. Entre a razão e a fé. Está claro para mim que esses dois instrumentos,
A razão e a fé são parte integrante da narrativa de Deus e na elevação do homem animal ao homem civilizado, o qual, das profundezas do abismo do nada que o cerca, ergue-se em complacência com a sua finitude e mesmo assim admira a obra de Deus. É quando então caem as falanges dos leviatãs maldosos que arrastavam a obra de Deus em desespero para o turbilhão do nada. Assim, entre a razão e a fé, o homem se levanta do nada, aplacando seu próprio desespero por respostas para reconstruir o mundo e a civilização do povo de Deus, pois que afinal a fé remove montanhas e os leviatãs, e que juntos a razão e a fé podem se tornar poderosos instrumentos para se construir novos mundos. A narrativa de Deus, a contenção da fé cristã e a ascensão do islamismo. A ascensão do islamismo está diretamente relacionada de como o cristianismo foi contido e absorvido pelo Estado laico. Se antes o rei era ao mesmo tempo o Estado e a fé, agora as repúblicas laicas são materialistas e pagãs. E a fé foi transformada no Ocidente em causa social e as igrejas em partidos políticos. Na medida em que os presidentes são incapazes de representar ao mesmo tempo a fé e o Estado por causa dessa hiperrepresentatividade mencionada antes, então a fé foi absorvida pela racionalidade republicana das massas sem diferenciações de classes para seguirem a narrativa dialética, abandonando a narrativa de Deus. As igrejas racionalistas contiveram a fé e promoveram o racionalismo, transformando-se assim em organismos materialistas que não podem competir com a parafernália racional legal dos estados laicos, os quais não permitem competidores, embora se achem extremamente democráticos. Está claro que as repúblicas laicas estão prisioneiras e assim aprisionam também as massas ao seu discurso dialético de conflitos sem fim. Desde 1914, o mundo entrou num frenesi de guerras e revoluções intermináveis, contando-se os mortos aos muitos milhões. Talvez isso explique o deslocamento desse discurso dialético de Moscou para Washington, pois que os russos refletiram muito entre ganhos e perdas ao longo de sua história desde 1913 até os dias de hoje, para questionarem profundamente não apenas as repúblicas laicas e materialistas, mas também o papel das igrejas e o verdadeiro significado da razão e da fé. Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью, императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию.